Agora é o seguinte, a gente vai conversar com um médico maravilhoso, professor doutor, otorrinolaringologista, e ele vai falar e vai nos ensinar como é que a gente tem que fazer a prevenção, a atenção, os cuidados com as doenças respiratórias tão ligadas aí ao tempo mais frio. O inverno já está se aproximando, a gente está vendo um dia frio de outono, mas a gente sabe que a gente precisa se proteger. Não é só a Covid-19 não, gente. As outras doenças continuam, tá? E a gente vai aprender com ele. Professor doutor Edson Monteiro, seja muito bem-vindo. Finge que eu te dei um abração. Saudades, faz tempo que eu não te vejo, né? Pois é. Eu sei que você veio aqui quando estava o Padre Juarez. Foi verdade. Mas eu não... Falamos até de Vespa aqui no ar. Eu só te de Vespa... o bicho ou Vespa moto? Não, moto. O padre tem uma vez pra você também? Eu tenho duas. É mesmo? É. Modernos. É. Bom, vamos lá. Eu vou te convidar para sentar ali, eu vou ficar aqui pra gente falar um pouquinho sobre essas doenças respiratórias. Primeira coisa que eu acho que é interessante a gente falar para as pessoas é que as doenças continuam, infelizmente, por aí, né? Porque eu tô vendo as pessoas ficarem apavoradas quando elas têm aqui qualquer sintoma, a garganta ardeu, ou tá com um pouco de coriza, achando que é a Covid-19. A gente continua com aqueles surtos que tem muito a ver com o tempo frio? Ah, com certeza, né, Cláudia? As doenças do inverno, do outono e do inverno estão aí, como todo ano. Inclusive, não pode descuidar as pessoas, principalmente da melhor idade, né? Todos, na realidade, mas principalmente a faixa etária que é preconizada, de tomar a vacina da gripe, né? Do hemófilos, não pode deixar de descuidar disso, porque, na verdade, no Brasil, morre-se mais pela gripe do que pelo próprio Covid-19. Né? Olha, então, isso é bom da gente prestar atenção. Aliás, até para baixar um pouco essa ansiedade, esse medo absurdo, quer dizer, tem que ter medo, tem que ter respeito, tem que fazer a prevenção, mas é bom a gente saber disso. Você falou em ansiedade, hoje nós, desde ontem à noite, às 11h30 da noite, eu recebi uma ligação porque o irmão de uma pessoa que é meu conhecido, que tem 60 anos, ele saiu de casa. Ele estava trabalhando em casa, no home office e tal, e saiu 4 dias, ficou fora de casa. 4 dias. Deixou o celular, chave de casa, documentos, simplesmente abriu a porta de casa e saiu. Aí todo mundo correndo atrás, a gente tem os grupos conhecidos, amigos e tal, e colocamos até a polícia civil para correr atrás, para ver onde que estava, a delegacia e tal. Depois ele apareceu hoje pela manhã. O que aconteceu? Aí, pois é, então, aí depois, como é que você voltou? Porque eu não sabe o que aconteceu. Depois ele lembrou que ele morava na Vila Maria, aí ele lembrou do nome Vila Maria porque ele não sabia nem falar mais. E no final ele veio para casa e foi indo, acabou chegando, enfim. Então, o que é o alerta? Agora, claro, ele ele surtou. Ele vai fazer agora o teste de Covid, né? Porque não sabe onde ele esteve durante esses 4 dias, se alimentou ou não. E se ele está com um problema neurológico, ver se tem, enfim, um tumor ou qualquer coisa, um aneurisma aí que está se dilatando, seja o que for, tem que fazer uma avaliação neurológica. Mas muito provavelmente, tomara que não, né? Se Deus quiser, não há de ser, não deve ser nada disso. O que tem de gente surtando por causa dessa pandemia, a coisa é grave? É claro que é grave. A pessoa tem que se cuidar? É claro, tem que respeitar as normas aí que estão sendo colocadas pela saúde pública, tudo, mas tem que ter calma, gente. Tem que parar de surtar, porque isso, a doença mental, psicológica, melhor dizendo, é muito pior do que qualquer outra coisa, porque a pessoa acaba ficando deprimida, para de se alimentar, começa a gerar outras doenças, porque nós sabemos, né, que doenças psicossomáticas começam na mente, depois vira orgânica, né? Então começa a infartar, começa a ter distúrbios psiquiátricos aí que precisa ser internado. Vamos com calma. Eu contei aqui semana passada, isso aconteceu com uma pessoa conhecida da minha irmã que é médica, ela me falou, você não sabe o que aconteceu agora. A mulher, o marido estava internado, a mulher ligou para o irmão dele para falar, olha, seu marido foi internado por Covid, ele passou mal e morreu de infarto. Olha.
Quer dizer, porque recebeu a notícia, né? E, na verdade, a gente precisa realmente baixar essa ansiedade, respirar, até porque você assistiu o finalzinho da nossa entrevista aqui com o Dr. Charles Schmidt, a gente não tem aí uma previsão de vacina para amanhã, para daqui a 2 meses, né? A gente sabe que vai viver com essa espera por um tempo maior, então a gente precisa realmente se acalmar, não tem outro jeito. Se acalmar, e tem que, agora, tem que lembrar que não é porque está com uma garganta irritada. Outra coisa que eu me lembrei agora, as pessoas estão tendo falta de ar. Então, o que está sendo colocado na mídia, tudo, e todo mundo está sabendo? Começou a ter falta de ar, tem que procurar um serviço de saúde, né? Só que as pessoas estão tendo muitos casos, estão tendo... Eu estou vendo, às vezes a pessoa me liga, que são pacientes antigos, que tem meu número de telefone e tudo, me liga e eu acabo indo ver todo mundo com máscara, tudo protegido e tal, e a pessoa não tem nada. O que é ansiedade, Cláudia? Então, assim, nós começamos a gerar, não é que queiramos fazer isso, mas a gente faz isso conosco mesmo. Quer dizer, então tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ter confiança, tem que ter fé que as coisas vão ser ultrapassadas, nós vamos sair dessa, mas tem que ter calma na cabeça e não se desesperar. A ansiedade está sendo um dos grandes males que está cometendo a maioria das pessoas. Um monte de gente com dor no peito, dor nas costas. Hoje mesmo examinei uma pessoa assim, por causa da ansiedade. Muito legal o que você falou. Não é que a pessoa queira, gente, é porque a cabeça ela tem um poder tão grande que a pessoa sente de fato uma falta de ar, que não está relacionada a doença nenhuma. Sente de fato dor no peito, que não está relacionada a doença. Mas assim, se não melhorar a cabeça, ela vai continuar produzindo esses outros sintomas, que aí, como o doutor falou, com o tempo, vira doença. Pois é, e temos a gripe, né? Claro que já falamos, mas temos também os resfriados, que é o mais comum. Então, não é qualquer sinal de resfriado não tem febre, né? Que a pessoa já tem que correr desesperada no serviço de saúde. Calma, pede uma orientação, liga para um médico. Eu acho que a maioria tem um contato de médico ou do seu plano de saúde, que todos os planos estão disponibilizando telemedicina, né? Então, vamos com calma. Às vezes é um mero resfriado que pode ser orientado e só deve realmente procurar o serviço público quando realmente tiver um sintoma mais sério respiratório, né? Por conta das precauções que toda a população está tentando manter, a higiene das mãos, o uso da máscara, a senhora acredita que a gente vai ter menos gripes e resfriados esse ano? Acredito que sim. Eu também estava pensando nisso. É, claro, porque a pessoa está se isolando, né? E todo mundo que toca num botãozinho de elevador ou qualquer coisa já está com a bisnaguinha de álcool iodado. É o que a gente já deveria fazer a vida toda, não é verdade? Pois é, você tá... Agora, além dessa prevenção, quais outras prevenções a gente pode adotar para deixar o nosso corpo mais forte? Não sei, existe uma forma da gente se proteger? Então, existe. A pessoa, primeiro, tem que se hidratar legal, né? Evitar açúcar, porque o açúcar cai a imunidade, derruba a imunidade. Então, doce, essa época aí a pessoa está um pouco deprimida, está ansiosa, começa a exagerar no doce, né, para ter a recompensa da dopamina, serotonina, né? Então, cuidado, porque isso derruba a imunidade. Você pode ver as pessoas que, de repente, até exageram muito no chocolate, em doce e tudo, no dia seguinte ela tem uma quebradeira no corpo, ela se sente mal. Porque, realmente, o açúcar... existe um trabalho feito em Portugal que mostra mais risco de câncer pelo consumo exagerado de açúcar do que pelo tabaco. Olha isso. Não estou falando, não é apologia ao tabaco não, tá? Mas vejam como o açúcar refinado, o doce, a massa, tudo, é tão ruim o consumo exagerado quanto o tabagismo. Consumo exagerado, né? Porque quando você fala assim, eu até fico com uma culpa, porque volta e meia a gente mostra uma receita de um doce, de um bolo. É bom. Ai, mas de vez em quando pode, faz né? Bem faz bem para a nossa serotonina, mas tudo que é exagerado e o açúcar tem que ser realmente comedido, né? E isolamento nessa hora, né? Evitar aglomeração, né? Evitar transporte público sem estar preparado com máscara, com o álcool gel disponível. E quem puder se isolar, quem puder fazer o trabalho em casa, e principalmente as pessoas na minha faixa etária, acima de 60 anos, que que pode ficar em casa. Não é o meu caso, eu não posso, né? Eu sou responsável por um serviço grande, no Hospital Santa Marcelina, lá em Itaquera, então não tem como. Os médicos estão tendo que se expor, mas quem pode tem que se isolar, tem que evitar.
Os médicos estão se expondo, mas tentando manter também a segurança possível. Sim, né? É a exposição mais controlada, né, Cláudia? Nós estamos até operando pacientes com Covid, só que nós estamos totalmente paramentados, seguros. O problema é a pessoa sair para o meio ambiente, sair para a rua sem proteção nenhuma, né? E é difícil, viu? É difícil porque você muitas vezes pega no dinheiro, você vai numa padaria, pega no dinheiro e o dinheiro também, quer dizer, uma moeda, um papel moeda, tudo isso, como é que você vai? Você vai lavar aquele dinheiro? Eu já recebi pelo WhatsApp um vídeo bem interessante de uma pessoa no supermercado, né? Pega numa fruta, aí de repente botou no saquinho, aí sem querer a máscara caiu, aí arruma a máscara, quer dizer, ali já contaminou. Enfim, a gente, por mais que faça, a gente corre Não é 100%. Não é 100%. Por isso também que a gente precisa entender um pouco dessa doença, entender os índices, como você bem disse no começo, né? A gente não pode nem deve ficar apavorado. A gente tem que ter respeito, mas sem... Eu tenho feito assim, orientação, ingerir fruta, limão é muito importante, né? O limão, porque ele alcaliniza, o pessoal pensa que limão é ácido, né? Ele alcaliniza o nosso organismo, tome limonada bastante e eu prescrevo algumas coisas para aumentar a imunidade, tipo modulina, tem remédios comerciais, eu não vou dizer o nome comercial aqui, mas pode sim, equinácea, um fitoterápico. Equinácea fitoterápico é bom para a imunidade. Imunidade, né? Selênio. Então, o seu médico, o pediatra, o clínico e tal, ele pode orientar nesse sentido. Não é nenhum fim do mundo, é coisa fácil, qualquer farmácia de manipulação tem. E até as farmácias normais, as drogarias, tem timomodulina. Tem 2 marcas no mercado. Entra no nosso bate-papo, manda sua pergunta pelo WhatsApp, tá certo, doutor? E você falou o que eu sugeriria para a imunidade. Vitamina D é importante para a imunidade, né? Porque o jovem, ele sintetiza a vitamina D, né? Mas se tomar sol, né, Cláudia? Se tomar sol, e as pessoas estão pouco tomando sol nesse período, porque mesmo quem mora em apartamento, está sendo vedado descer lá na área comum, né? E tomar sol através do vidro não sintetiza vitamina D. Ai, sabe que eu falei esses dias isso para os meus pais, vou falar para você que está em casa também. Tem muita gente que tem até uma varandinha, uma sacada e que está fechada com vidro, né? Não adianta, tem que abrir todo o vidro para tomar sol. Não pense que esse sol que você toma ali com o vidro blindando ajuda, não. Só passa o infravermelho, o ultravioleta não vem. Outra coisa que eu aprendi esses dias que eu não sabia, que um médico que me explicou, é que a gente não deve tomar banho com sabonete logo depois da exposição do sol, que tem que esperar um pouquinho. Eu estou aprendendo agora. Por quê? Eu achei muito legal, porque falou que a vitamina D, ela é lipossolúvel? Bom, o sabonete ele é ácido, ele tira a proteção da pele. Então falou, não. Você fica exposto à radiação. Umas 2 horinhas. Tem lógica. Olha lá, eu achei legal. A gente vai aprendendo, né? Eu falo que a gente só para de aprender quando para de viver. E também não tomar vários banhos por dia, né? Não, lá em casa é só uma vez por semana. Isso mesmo. Mentira, gente. Vamos lá. Primeira pergunta. Oi, Cláudia, eu tenho rinite alérgica. Toda vez que uso máscara, meu nariz e meus olhos coçam muito. O que posso fazer? Liane Gouveia, do Rio de Janeiro. Obrigada pela pergunta, Liane. Pois é. Então, você precisa ver que máscara que você está usando, né? Às vezes a máscara, ela está soltando partículas que você está respirando e está irritando. Né? Não é que você seja alérgica à máscara, mas às vezes a máscara está deteriorando, você está reaproveitando a máscara muitas vezes. E a máscara de pano também não tem eficácia nenhuma, viu? É mesmo? Máscara de pano não tem eficácia. Fala isso e todo mundo está usando máscara de pano, comprando máscara de pano. Só se você fizer a máscara de pano e colocar uma terceira fase dentro dela, terceira camada dentro dela que seja impermeável. Senão, não. Senão... está cheio de teste aí, pode consultar na internet. Gente, vocês ouviram essa? Máscara de pano não resolve. Tem que ser as máscaras cirúrgicas, mais ou menos, e essa máscara que é a 49, né? Que é a melhor. Atenção, então. Agora a máscara, se você está tendo algum problema com a máscara, tem que ver se você precisa trocar a máscara. Se não está tendo algum produto químico na máscara, um cheiro, né? Então, o que eu aconselho é assim, existe um produto, posso falar? Pode. Só tem um no mercado, infelizmente. Pode falar. Existe um produto que é o Maxidrate, infelizmente só tem ele, né? só tem ele no mercado, que é um gel, né? Então você joga esse gel no nariz,
tem a forma correta de ser aplicado, né? Então você coloca, encaixa no nariz, aperta, depois você puxa para dentro, porque ele vai criar um filme, né? Existe um outro produto, não tem mais no mercado, mas esse gel, pelo menos, ele não tem remédio dentro dele, a não ser o veículo, que é um gel, e o cloreto de sódio, que é... O soro fisiológico. É o rinossoro, é o soro fisiológico. Isso te ajuda, tá? Porque um dos problemas de você tá irritando mais o nariz na rinite é o ressecamento da mucosa. Então, a mucosa ressecada, e nós estamos num período de ressecamento. Hoje, no meu consultório, que eu dei uma passada lá para ver um caso, estava 40% a umidade do ar, que é outono e inverno assim mesmo, né? Então, põe um umidificador de ar no seu quarto, aí a pessoa vai falar assim, ah, mas o umidificador já ouvi dizer que aumenta fungo. Gente, não tem nada a ver uma coisa com outra, certo? Então, assim, o umidificador, ele é importante, mas você tem que colocar no potenciômetro, lá no reguladorzinho dele, bem no comecinho. E a umidade de ar, se você puder entrar na internet, compra um higrômetro. Não custa caro, quer dizer, depende de cada um, mas na faixa de 40 a 50 reais, um higrômetro. O que é higrômetro? Não é o hidrômetro da Sabesp, é o higrômetro. Então, é um aparelho que ele dá a temperatura em graus Celsius e dá a umidade do ar, sabe? Então, você põe uma bateria, ela dura 1 ano, você põe na parede e aí você não vai no chutômetro. Você sempre vai estar vendo lá. Se a umidade do ar do quarto estiver abaixo de 60%, você deve ligar o seu umidificador, certo? Geralmente está abaixo. No inverno, então, é certeza. Então, agora essa questão. Ah, mas e o fungo? Fungo é o que vem de teto que está com infiltração de telhado ou de chão da parede que está com problema no piso ou infiltração da parede ou uma parede que seja arrimo de terra, alguma coisa atrás. Isso tem que ser tratado, né? O arzinho que você põe no umidificador não vai criar fungo coisíssima nenhuma, certo? Você tem que saturar o ambiente para você ter melhor qualidade respiratória e proteção da via aérea. Aliás, nessa fase que nós estamos com vírus aí, o vírus mais se prolifera, não é só por causa da aglomeração das pessoas, né? Que também é uma causa, mas por causa do clima seco. O vírus fica mais no ar. E a gente fica mais suscetível com a mucosa porque ela faz micro rachaduras na mucosa nasal, na mucosa respiratória, né? Com ressecamento. Então tem que ingerir líquido, quem pode tomar líquido, né? Porque quem é cardiopata, quem é renal, que tem problema renal, tem que ver com o seu médico. Mas quem não tem esse tipo de problema deve ingerir líquido, pelo menos adulto 2 litros por dia, criança 1 litro por dia, e tem que fazer essa modificação no quarto e usar esse gelzinho aí. Perfeito, tá vendo? Agora a gente não vai mais reclamar uma vez que chover. Vamos pedir a Deus chuva, muita chuva. Vamos lá, doutor, quais chás aumentam a imunidade? Eu tomo sempre para prevenção gengibre, alho, canela e limão. São meus preferidos. Estou agindo corretamente? É a Luciene de Jundiaí. A canela é um antioxidante, né? Então, na verdade, a canela tem vários fatores importantíssimos nela, mas vamos focar no que é perguntado aqui, questão da imunidade. Então, ela é muito importante como um anti-inflamatório natural, né? O limão, com certeza, tem um ácido ascórbico, né? Então, ele é para imunidade, ele tem efeito de imunidade. Ela falou do alho. O alho tem selênio. O selênio é importantíssimo elemento químico para a imunidade. Os mais importantes. Todos os elementos químicos que fazem parte do nosso organismo são importantes para alguma coisa, né? Magnésio para vasodilatação, zinco para um monte de reação química no organismo. Enfim, vários iodo para tireoide, para próstata, para ovário, mais o selênio que tem no alho, ele é importante para a imunidade. É verdade que a gente perde o selênio do alho se a gente cozinha o alho ou não? Não. Não, posso usar, por exemplo, eu uso bastante alho para fazer minhas comidas. Não, ali eu tô consumindo alho. Cozer, né, e fritar, essas coisas, você degenera proteína. A proteína, porque o vegetal também tem proteína, não existe só proteína animal, né? Então, as proteínas dos alimentos são deterioradas com a fritura, com o aquecimento do alimento. Mas elemento químico, não.
Perfeito. Nossa, doutora, a turma tá amando, assim, mandando te agradecer. Estamos às ordens. Eu agradeço mesmo. Agora, o nosso tempo, infelizmente, voa, né? Tem mais uma pergunta aqui que eu vou fazer, depois eu vou passar Manda para mim que eu respondo. O que fazer para a prevenção da rinite alérgica? Te amo, Cláudia. Obrigada por quem mandou, não se identificou. Muito obrigada. A rinite alérgica tem um zilhão de problemas, né? Os mais comuns na rinite alérgica, que antigamente se achava que era só isso, são as alergias respiratórias. Então é ácaro. Antigamente ninguém sabia o que era ácaro, hoje nós sabemos que é um artrópode. O que é artrópode? É que nem caranguejo, né? Só que ele é microscópico, é micra o tamanho dele, né? Então você tem pteroníceos, tem várias... esse é o fator mais alérgico e não é nem o bichinho, são as fezes dele que causam alergia. Então você já viu o tamanho do cocô do pteroníceo, né? do ácaro. Esse é o mais comum. Mas também tem no ambiente domiciliar, tem restos de alguns insetos, barata muitas vezes. Então isso é o pó domiciliar, tem toda essa miscelânea aí de alérgenos. Isso é o que mais dá alergia respiratória. A poeira, o pó. O pó em si só, se não tivesse essas proteínas animais, ele causa reação alérgica, não porque ele é um alérgeno, não porque ele é uma substância que vai criar reação imunológica no seu organismo. É porque ele é irritante. Nós acabamos de falar com o clima seco e tal. Então, o pó causa irritação e abre a resposta do organismo a espirrar, a tossir, tudo. E aí entra também tudo que nós falamos, né? No Brasil, nós não temos muito alergia sazonal, que a gente chama, porque tem alergia perene, que é essa que é o ano inteiro. Que é isso aí, mais dessas questões respiratórias que eu falei. Nem todo mundo tem alergia a isso, ok? É uns 30%, 40% da população que tem essa alergia em graus variados, que eu falei agora dos ácaros e tudo. Já vou falar da prevenção. Mas também em alguns países temperados, que é lá no hemisfério norte do planeta, lá tem alergia a pólen. Aqui é muito pouco, mas tem alguns casos. E é na primavera que acontece isso, tá? E aí vem a tal de febre por causa de alergia, tal da chamada febre do feno. Só que essa questão, hoje nós sabemos que também tem alimentos que causam alergia respiratória. Antigamente achava-se que alimento só dava diarreia ou dava problemas cutâneos, né? Erupção ou falta de ar, mas se dava falta de ar começou a alertar. Então, alguns alimentos, porque alimento em última análise é química. Então, em alguns alimentos, você precisa detectar muitas vezes se você tem alergia a algum tipo de alimento. E alergia a alimento tem que isolar o alimento, não tem tratamento para isso. Qual é a prevenção? Agora, encerrando a pergunta. A prevenção é assim, quem é alérgico, é genético, isso não tem jeito. Então, você tem que, não é viver numa redoma, né? Viver isolado, mas você tem que, principalmente, acredite no que eu vou dizer para vocês, tem que forrar a cama com capa anti-ácaro. É uma capa que vende em casas de cama, mesa e banho ou casas especializadas em alergia, que ela é tecido por fora e tem um plástico por dentro, um PVA, um polímero por dentro. Isso é importante. Aí você forra o seu colchão com essa capa e põe a roupa de cama normalmente. Também o travesseiro, não adianta só... Por que isso? Por que forrar a cama, o colchão e o travesseiro? Porque... nós descamamos. E como é que é o nome desses bichinhos aí? Chama-se dermatofagoides, esses ácaros. Eles comem descamação de pele. Então, por mais higienização que você faça na sua cama, é difícil você não descamar e não deixar alimento para o ácaro. E ácaro está em tudo quanto é lugar, né? Então, você precisa fazer isso para você poder limpar a sua cama, passar um álcool nela e tal, e botar roupa de cama. Aí as empresas orientam qual é a periodicidade que você tem que tirar isso para lavar, limpar, tal. É diferente da roupa de cama. Travesseiro é a mesma coisa, mais uma coisa, umidificador, que eu acabei de falar, e usar coberta adequada, não usar cobertor, não usar manta de microfibra. Eu comprei um cobertor antialérgico, não existe isso, certo? Não existe, porque lá no meio do tecido vai ter o ácaro. Então você tem que usar edredom. O japonês, chinês gosta muito de futon, só que é caro, mas é bom. Aí você também consegue higienizar. Basicamente é isso, né? Perfeito.
É bom conversar com um médico dedicado assim, não é? Dá vontade de bater papo com ele a tarde inteira. Muito obrigada. Boas ordens. Me salvou e foi tão proveitosa a nossa conversa. Eu queria te pedir para deixar o telefone do consultório, quer dizer, não sei se quer deixar, mas para a gente seria interessante, que eu sei que você é um excelente médico, nessa hora a gente precisa mesmo... E as pessoas têm ligado, viu? Por causa do programa seu, viu? Ó, que bom! Vão lá no YouTube, tá lá o Dr. Edson e vão lá procurar a gente. É 2950-2339, São Paulo, né? 2950-2339, tá aí. E tem o edsonmonteiro.com.br, que é o site, e você também o encontra nas redes sociais. É isso aí. Instagram. Estamos em tudo. Facebook. É isso aí. Obrigada, doutor. Foi Obrigado, muito Clara. bom revê-lo. Muito obrigada. Prazer em vê-lo Deus te abençoe, vocês, se viu? cuida, viu? E até Obrigado. a próxima. Até.